Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso cantinho de estudos. Eu me chamo Agemarie e agora nós vamos falar sobre o Sahel. Sahel é o nome que se dá à faixa de savana que ocorre ao sul do deserto do Saara. O termo vem do árabe sahil, costa, pois a região era referida como sendo uma praia para o verdadeiro mar interior, que é o Saara. Por volta de 5.000 a.C., as populações do Sahel plantavam sorgo, uma variedade de arroz, e criavam galinhas da Angola. 1.000 anos mais tarde, o avanço do deserto do Saara moveu a faixa do Sahel cada vez mais para o sul. As populações do Sahel se adaptaram a um modo de vida seminômade, movendo seus rebanhos centenas de quilômetros para o norte ou para o sul, de acordo com o regime de chuvas. O principal rio que percorre o Sahel, eu não sei se é Sahel ou Sahel, se escreve S-A-H-E-L. É o Níger, é o principal rio que percorre esse lugar, que apresenta características bastante peculiares. Apesar de ter sua nascente relativamente próxima ao oceano, corre para dentro do continente em direção ao deserto. Ao passar por um complexo de lagos e pântanos no interior do Sahel, chamado o Delta Interior do Níger, o rio altera seu curso para o sul em direção ao oceano, onde deságua em um grande delta na atual Nigéria. Em toda a sua extensão, e particularmente nos deltas interior e exterior, o Níger permite uma produção agrícola considerável e a formação de inúmeros agrupamentos humanos, de pequenas aldeias a grandes impérios, como o de Gana, do Mali e de Gao. Além das atividades agrícolas, esses assentamentos se dedicavam muitas vezes ao comércio transsaariano. Apesar de se adaptar com perfeição ao deserto do Saara, o camelo não conseguia fazer o mesmo no Sahel, de modo que era preciso transferir as cargas para outros meios de transportes mais adequados. Assim, surgiram no Sahel inúmeros entrepostos comerciais, como Timbuktu, Gené e Gao, na bacia do Níger, Kanem e Borno, na região do lago Chad, e ainda mais a leste, Darfur, no atual Sudão. A África Ocidental. Agora nós vamos falar sobre a África Ocidental. A África Ocidental, como descrita aqui, corresponde às regiões do Sahel Ocidental e das florestas do litoral entre a costa do Marfim e a Nigéria. Os árabes denominavam essa região, bem como o Sahel Oriental, próximo à costa do Oceano Índico, de Bilal al-Sudão, o país dos negros. Por esse motivo, muitas vezes a região é chamada de Sudão Ocidental. A presença árabe, por sinal, é um elemento importante praticamente desde o início do islamismo. Foram os cronistas muçulmanos a maior parte de informações de que dispomos sobre essa região. Mesmo assim, durante um tempo, a sua influência foi indireta, concentrando-se no estabelecimento de rotas comerciais com a região do Sahel, ao passo que nas florestas mais ao sul, a sua presença mal foi notada. A partir do século XII, no entanto, a presença muçulmana seria mais intensa. Nesse momento, descreveremos apenas a primeira fase. A presença islâmica mais direta será tratada no próximo tópico. O reino de Gana. O comércio transsaariano, descrito anteriormente, permitiu o surgimento de diversos núcleos do poder na região do Sahel. A necessidade de comércio e a incapacidade de adaptação dos camelos às regiões menos desérticas teriam favorecido a consolidação dos domínios políticos na região. Em relação ao camelo, enquanto propriedade material, Costa e Silva, em 2006, aponta ter sido essa prática responsável
pela formação de uma elite e também pela intensificação do comércio transariano. A primeira grande organização política que se beneficiou do comércio transariano parece ter sido o Reino de Gana. A região foi organizada em uma posição estratégica no Sahel, ao norte das curvas divergentes que fazem os rios Senegal e Níger. A composição étnica era uniforme. A população era composta principalmente de soninquês, também chamados de saracolês, povos da família Mandé, um dos grupos níger-congoleses descritos anteriormente. O autor africano Joseph Kizerbo, em 1972, aponta a hipótese descrita no Tariq al-Fattah, que Gana teria sido originada por uma dinastia de príncipes brancos e que os soninquês teriam tomado o controle do império. Então, dessa suposta miscigenação, teria surgido o quê? Uma dinastia puramente negra. O autor aponta ainda a fragilidade da hipótese. Haja vista que foi escrita 12 séculos depois do acontecimento. E serve de mais do que outra coisa para dar prestígio para as famílias nobres depois da dominação islâmica. A origem, a partir dos soninquês, é a que parece mais aceitável, pois eles teriam se fortalecido e se fechado para se defender dos ataques. Mas Gana não era um estado nacional e nem tinha uma estrutura semelhante a um império europeu. Ao que tudo indica, o território nem tinha um nome oficial. O nome Gana parece ser o título do soberano, de acordo com os relatos de Abu Bakri, que lá esteve no século XI. Também não havia um território organizado, delimitado e administrado por uma estrutura rígida de governo. Para Gana, importava menos a extensão de seus territórios do que a relação que estabelecia com os seus dominados. A principal motivação das guerras era a conquista de aldeias e grupos humanos que pudessem fornecer tributos, escravos requisitados pelos comerciantes do Maghreb e soldados para defenderem a região dos reinos vizinhos de Takirur, Gao e outros, bem como dos berberes do Saara. O objetivo da conquista era, portanto, o quê? A captura de pessoas que traziam dos territórios que ocupavam. Do exército de Gana, dizia-se que o soberano conseguia reunir cerca de 200 mil homens em breve espaço de tempo, dos quais 40 mil arqueiros. Era, portanto, um exército poderoso, embora se utilizasse muito mais da infantaria, que é soldados a pé, do que da cavalaria. Prezado acadêmica, perceba que essa forma de conquista é praticamente oposta ao estilo europeu, especialmente na Idade Média. Lá, o objetivo eram as conquistas territoriais, que trariam consigo, entre outros benefícios, o contingente de vassalos e servos que lá habitavam. Só um momentinho, por favor. Oi, um momentinho rápido. O poder de Gana atingiu o seu apogeu por volta da virada dos séculos 10, 11, quando as disputas com os vizinhos cessaram. A enorme riqueza proporcionada pelo comércio de ouro, sal e outros produtos, como a noz de cola, estimulante muito procurado pelos muçulmanos e escravos, permitiu que o soberano de Gana criasse uma corte cheia de pompa, né? Que impressionou até os viajantes muçulmanos habituados ao luxo. O sal era uma mercadoria tão necessária que chegou a ter o mesmo valor do abundante ouro, possivelmente até mais. A capital Cumbi, ou Cumbi Salé, de acordo com as descrições dos cronistas Ibn Hawqal e Abdul Bakri, era composta de duas cidades gêmeas, uma habitada pelos animistas e a outra por comerciantes e dignatários muçulmanos, situadas a 6 milhas de distância uma da outra e unidas por uma larga avenida. A cidade real animista era rodeada de bosques sagrados e por isso os árabes a denominaram de El-Gaba, a floresta. Nota: a noz de cola é um produto muito valorizado entre as sociedades muçulmanas.
Desse fruto é extraído um sumo de gosto amargo que saciava a sede e produzia uma sensação de bem-estar devido ao seu alto teor de cafeína. Era um dos poucos estimulantes permitidos entre os povos islamizados. Tinha alto valor de troca. No Brasil, ainda é utilizado na realização de alguns cultos africanos. A partir do século XI, no entanto, esse reino próspero entrou em convulsão. Aos poucos, as províncias do sul deixaram de ser leais à Gana e a maciça presença de muçulmanos no reino provavelmente contribuiu para desestabilizar o governo e colocar à mercê dos exércitos vindos do norte. A nova dinastia dos Almorávidas, que comandava o Maghreb, atuais Marrocos e Argélia, e a Península Ibérica, investiu contra o reino de Gana e conseguiu conquistá-lo em 1076. O vácuo de poder na região duraria algumas décadas até o surgimento do reino do Mali no século XII. O excerto abaixo, nós leremos um texto na próxima videoaula, porque nosso tempo aqui está curto e o YouTube não publica vídeos com mais de 15 minutos. Ok? Muito obrigado pela tua companhia. Bons estudos para você e até daqui a pouco. Beijo!